Olá, boa tarde para você que está aí comigo. Estou aqui diretamente do meu quintal, né, para fazermos a leitura da palavra de Deus no dia de hoje. Hoje é dia 5 de janeiro de 2022 e vamos dar prosseguimento à leitura da Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Quando eu falo nós, eu me incluo, porque ter essa constância nesse mundo corrido é algo assim, muito forte, né? Que a gente precisa vencer, né? Então, se você tá aí nessa tarde, vamos ler junto? Pegue sua Bíblia, abra 2 Coríntios número 1, que acabamos de ler ontem, 1 Coríntios. O livro de 1 Coríntios, agora estamos no 2 Coríntios, capítulo 1. Ele fala assim, acompanhe aí na palavra de Deus, tá bom? Ele fala assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Por que apóstolo? Porque ele viu Jesus, ok? Não esqueça disso. Cristo Jesus pela vontade de Deus. Escrevo junto com o nosso irmão Timóteo esta carta à igreja de Deus, que está na cidade de Corinto, e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Ele começa já a carta de Coríntios, 2 Coríntios 1, dessa forma, saudando aquele povo de Corinto. E o outro povo que estava espalhado, né, lá também, ao redor. Ajuda de Deus nos sofrimentos, né? Paulo vai falar aqui um pouco, ao meu coração, ao teu, falou para aquele povo, mas a Bíblia era atual, porque ele falou para aquele povo, mas cabe para a gente ainda hoje. Vamos ver o que ele fala. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. 4. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Não é hoje em dia, abrindo parênteses aqui, né, para comentar um pouquinho do que a gente acabou de ler. Ele fala que os sofrimentos que nós passamos, ele nos ajuda para que a gente testemunhe de Cristo e para que a gente ajude outras pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Então, é importante o seu testemunho, né? E eu já ouvi um monte de testemunhos que dizem assim, onde a gente é mais ferido, é ali que é nesse ponto que Deus vai mais nos usar, né? 5. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. 6. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Um sofrimento assim muito grande que eu passei, alguns deles, né? Um foi a perda do meu filho, né, o bebê, né, onde a gente tinha planejado tudo, era o melhor carrinho, era o melhor tudo, né, e Deus levou para si. Uma das coisas que eu posso testemunhar aqui é que eu sempre falava para minha cunhada que eu acreditava muito naquele versículo de Deus deu e Deus tirou, né? Louvado seja o nome do Senhor, Ele sabe todas as coisas. Quando eu falava isso para ela, ela dizia assim, ai meu Deus, o dia que meus filhos morrer, eu vou morrer junto. E eu tinha isso muito certo na minha mente. Eu sei que dói, que dói muito, mas eu também sei que Deus quer o melhor pra gente, né? E eu sei que meu filho está no melhor lugar do mundo, nesse momento, o Felipe. E o segundo foi a cura de um câncer, né? Que eu também pude passar nessa vida. E hoje eu posso testemunhar que Deus é o mesmo Deus do passado que cura, que não há impossível para Ele, que há poder no nome de Jesus. E que hoje há cura sim.
E eu queria deixar para você que o louvor, ele liberta, ele cura. E foi através de muitos louvores que Deus devolveu o meu sorriso e a minha cura foi instantânea. Eu dormi e acordei sem nada de nódulo. Então, eu posso testificar para você. Há poder no nome de Jesus, creia. E claro que, como você pode ver na Bíblia, nem todo mundo foi curado. Tudo tem um propósito, né? E eu gosto muito, eu me lembro quando meu marido estava orando pelo pai dele, que também teve câncer, que já faleceu. Ele sempre falava assim, que seja feita a vontade de Deus. Então, às vezes, a vontade de Deus não é que a gente seja curada, né? A vontade dele é que dele tomar a gente para si, né? Então, a gente tem que entender isso. E aí tem uma música que fala muito claro isso, que diz, se ele curar, ele é Deus, se ele não curar, ele também continua sendo Deus. Então, ponha isso na sua mente, que eu tenho certeza que você vai viver muito mais feliz, tá? Dessa certeza que tudo que Deus faz tem um propósito por trás, tem um querer, tem um porquê, né? Em cada peça que o Senhor mexe em nossas vidas. Um abraço aí para a minha irmã em Cristo e amiga Emanuela, né? Um beijo, Manu. Estamos lendo 2 Coríntios 1, agora o versículo 5. Acompanhe aí na sua Bíblia, tá bom? Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participemos da sua grande ajuda. 6. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. 7. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá, né? Ele fala aqui, eu creio nessa parte aqui falando de quando a gente tem esse amor fraternal, a gente sofre junto, né? A gente glorifica junto. Então ele está falando aqui a respeito disso. 8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. 9. Nós nos sentimos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. 10. Ele nos salvou e continuará a nos salvar dessas terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. 11. Enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Olha a importância que Paulo ressalta aqui, né? Daquele povo que orava por ele, né? Muitas coisas Paulo passou. E nós como líder, né? Paulo não deixa de ser um líder, né? Ele saía implementando igrejas, tendas que a gente fala, né? E ele passava por sofrimentos, mas ele deixava igrejas que depois ficavam responsáveis por orar, né? Sustentar ele em oração. E ele fala aqui que Deus ouve a oração, ouve sim. E eu também, né? Não poderia deixar de agradecer a todos vocês que estão aqui no Face, que fazem parte lá do nosso canal no YouTube, Ranilhos de Barros, que oram, que torcem, que pedem para que Deus nos ajude a continuar, né, firmes. Ser líder não é fácil. Paulo, claro que eu não passei nem um terço, eu acho, do que Paulo passou, né? Mas todos nós como cristãos sofremos algumas coisas e precisamos aprender com isso,
E Deus coloca pessoas no nosso caminho. Eu queria agradecer a Manu, né? Eu passei por uma situação enferma ruim e ela me apresentou uma pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente, a Alda, que me ajudou muito em oração. E eu só tenho a agradecer a Deus, né? Essas pessoas que passam pela nossa vida, que nos ajudam em oração, que nos cobre em oração, né? Nosso ministério. Só tenho a agradecer a Deus. Assim como o Paulo agradecia aqui, eu também tenho muito a agradecer. Paulo muda os seus planos. Paulo, olha só, bora ver o que Paulo fala aqui. 2 Coríntios 1, versículo 12, tá, gente? Acompanha aí. E disse que temos, disso que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido, dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá e também pelo poder da sua graça e não pela sabedoria humana. 13. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte, mas espero que cheguem a nos compreender completamente, para que no dia do nosso Senhor Jesus Cristo vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. 15. Eu estava tão certo de tudo isso que o início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia e também na volta, a fim de conseguir conseguir ajuda para a minha viagem à Judeia. 17. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que ao fazer os meus planos, penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim e não ao mesmo tempo? 18. Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso, dissemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. 21. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus que nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, aleluia, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. 23. Eu clamo, eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece meu coração. A fim de evitar aborrecimentos para vocês, resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Amém? Acabamos de ler 2 Coríntios 1, onde Paulo faz uma saudação aqui, fala do detalhe do sofrimento, que muitos sofrimentos que nós passamos é para ajudar outros que passam pela mesma situação. Ele fala aqui na mudança de planos, né? Às vezes a gente faz planos, mas Deus quer outras coisas. E que a gente tem que entender isso, certo? Nessa tarde maravilhosa, eu vou virar aqui pra vocês, olha como tá, olha. O dia. Lindo, né? Um dia lindo de sol. Amém.
Então nós acabamos de ler, vamos orar nesse momento. Eu tenho certeza absoluta que Deus falou no seu coração, né? Nessa tarde maravilhosa do dia 5 de janeiro. E que Deus te abençoe, tá bom? Faça resplandecer sobre você o seu rosto. Te dê a paz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te rendemos graça, te agradecemos pelo Deus zeloso que tu és. Como Paulo acabou de falar, que tu habita em nós, Senhor. Teu Espírito habita em nós e testifica, Senhor, que tu estás conosco. Te agradecemos pelas lutas e vitórias, pelas angústias e decepções, pelas alegrias, pelas vitórias, Senhor, que tu tem nos dado. Te entregamos, Senhor, essa tarde, este dia em tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que tu estejas conosco, que tu nos ajude, nos fortaleça a ler a tua palavra, a te conhecer melhor. Obrigado porque ela foi escrita. Obrigado pela vida de Paulo, Deus, que deixou um exemplo magnífico, que foi uma pessoa que perseguia e matava os cristãos, mas que depois deu a sua vida por Jesus Cristo, mudando de posição, mudando de lado, sem medo, Senhor. E muitas coisas que nós aprendemos, fazemos para alegrar o coração de Deus, veio do testemunho de vida de Paulo. Que possamos buscar, Senhor, a fazer a tua vontade como Paulo tinha esse anseio de fazer o teu querer acima do dele. Perdoa, Senhor, nossas faltas e nos ajuda a acertar e a continuar firmes no propósito de anunciar a tua palavra, de fazer a tua vontade e de sermos crentes melhores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que eu te oro, com perdão dos meus pecados. Amém. Um abraço, beijo no coração. Obrigado, Maria. A Fátima está aí conosco. O André, um abraço. Abraço, igreja. Né? Logo mais estaremos lá orando. Tem muita gente doente. Muita gente doente. Se cuidem. Cuidem da saúde de vocês. Né? Se previnam. Tomem vitamina C, suco. Se protejam. Porque estamos caminhando a passos largos para a concretização da vinda do nosso Deus. E a cada dia tem sido mais difícil caminhar com saúde, caminhar com dignidade, mas que possamos nunca, jamais perder o foco e o alvo que é Jesus Cristo. Um abraço, um beijo. Daqui a pouco eu volto, que a gente vai gravar o vídeo do outro livro aí, que eu já vou entrar em Ageu. Vou terminar de ler a Bíblia juntamente com você. Um abraço.